A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 9, Revoluções do Globo. 9.4, Revoluções periódicas. 6. Além do seu movimento anual em torno do Sol, origem das estações do seu movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, origem do dia e da noite, tem a Terra um terceiro movimento que se completa em cerca de 25 mil anos, ou mais exatamente em 25.868 anos. O que produz o fenômeno denominado, em astronomia, precessão dos equinócios, que já foi visto no capítulo 5, no item 11. Então, toda vez que passa por esse período de precessão do equinócio, tem uma alteração no tempo. Esse movimento, que não pode explicar em poucas palavras, sem o auxílio de figuras e sem uma demonstração geométrica consistente, numa espécie de oscilação circular, que se há comparado a de um peão a morrer, e por virtude do qual o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone, cujo vértice está no centro do planeta. Abrangendo as bases desses cones, a superfície circunscrita pelos círculos polares, isto é, uma amplitude de 23 graus e meio de raio. Então, todas as vezes que passa pela precessão do equinócio, faz um movimento diferente e dá uma pequena inclinação no eixo. Não é um movimento que a gente pode perceber, porque veja bem, mudando de inclinação, descreve um duplo cone, cujo vértice está no centro do planeta, abrangendo as bases desses cones, a superfície circunscrita pelos círculos polares, isto é, uma amplitude de 23 graus e meio de raio. Então vai dar uma mudança nesse raio todas as vezes que passa por essa precessão do equinócio. Na explicação que a gente deu anteriormente, se eu estiver equivocado, por favor me corrijam, coloque aí o comentário abaixo, a gente pode trocar o vídeo, fazer uma observação. Ou seja, não sou dono da verdade, posso ter me equivocado naquela explicação, mas foi o que eu entendi. 7. O equinócio é um instante em que o Sol, passando de um hemisfério ao outro, se encontra perpendicular ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano, 21 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal, quer dizer, para o hemisfério norte, e começa a aquecer no hemisfério norte, e é 22 de setembro, quando volta para o hemisfério austral, que é o hemisfério sul, que quando começa a esquentar no hemisfério sul. Mas, em consequência da gradual mudança da obliquidade do eixo, o que acarreta outra mudança na obliquidade do Equador, sobre a elíptica no momento do equinócio, avança cada ano de alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. A esse avanço é que descendeu o nome de precessão dos equinócios, do latim praecessio, ou ação de preceder. Então, dá uma pequena mexida nesse eixo e vai alterar o tempo. Com o tempo, esses poucos minutos fazem horas, dias, meses e anos, resultando daí que o equinócio da primavera, que agora se verifica no mês de março, em dado tempo se verificará em fevereiro, depois em janeiro, depois em dezembro, ou seja, vai se modificando. Então, em qual período nós já estaríamos? Ainda em março? Ao invés de 21 de março, caiu para 18? Estou só fazendo a pergunta. Espero que os astrônomos possam me responder. Então, o mês de dezembro terá a temperatura de março, e março o de junho, e assim por diante, até que, voltando ao mês de março, as coisas se encontrem de novo no estado atual, o que se dará ao cabo de 25.868 anos. Então, como é muito tempo, quase 26 mil anos, para fazer toda essa mudança, então a gente percebe muito pouco. Para começar indefinidamente a mesma revolução. Então, sempre vai ter essa mudança ali. E o Kardec coloca um 90... Passou demais, cadê aqui? Kardec coloca um 94 aqui. Nota de Allan Kardec. A precessão dos equinócios ocasiona outra mudança.
Aqui se opera na posição dos signos do zodíaco, girando a Terra ao redor do Sol em um ano, à medida que ela avança. O Sol cada mês encontra diante de uma constelação. Estas são em número de 12, a saber, o Carneiro, o Touro, os Gêmeos, o Câncer, o Leão, o Virgem, a Balança, o Escorpião, o Sagitário, o Capricórnio, o Aquário e os Peixes. São chamados constelações zodiacais ou signos do zodíaco e formam um círculo no plano do equador terrestre. Conforme o mês do nascimento de um indivíduo, dizia-se que ele nascera sob tal ou tal signo. Daí os prognósticos da astrologia. Mas, em virtude da precisão dos equinócios, acontece que os meses já não correspondem às mesmas constelações. Um que nasça no mês de julho já não está no signo de Leão, porém no de Câncer. Cai assim a ideia supersticiosa da influência dos signos. Bom, certa vez eu conversei isso aqui com uma pessoa que entendia de astronomia. Vou fazer uma entrevista com um astrônomo, vou questionar sobre isso aqui. A mudança ainda foi muito pequena. Então quem está ali no limite, na divisa dos signos, estou falando segundo os astrônomos, que um astrônomo me explicou há muito tempo atrás. Então ali teria diferença. Mas para quem está lá nos meios ali, não teria grande diferença ainda. Bom, a gente eu tenho muito respeito pelos astrônomos que fazem um trabalho sério e tenho também respeito pelos astrólogos que fazem trabalho sério. Não vou aqui desmerecer ninguém. Quem sou eu para sair jogando pedra num ou no outro? Lógico que o Kardec, ele tinha que desmistificar qualquer coisa que pudesse interferir na crença espírita no futuro. E Emmanuel, no livro Consolador, ele diz que os astros, logicamente, influenciam na nossa vida. Mas nós não temos que nos ancorar nos defeitos daquele signo para achar que é daquele jeito. Se nós já procuramos identificar aqueles defeitos, nós temos a obrigação de nos corrigir segundo os padrões crísticos. Ou seja, vamos deixar de ser supersticiosos e vamos ser mais caridosos, mais cristãos. Vamos procurar corrigir nossas tendências, falhas, nossas mazelas, para sermos pessoas melhores, para um planeta também ser um planeta melhor. 8. Desse movimento cônico do eixo, resulta que os polos da Terra não olham constantemente os mesmos pontos do céu, que a estrela polar não será sempre a estrela polar, que os polos gradualmente se inclinarão mais ou menos para o Sol e recebem dele raios mais ou menos direto, de onde se segue que a Islândia e a Lapônia, por exemplo, localizada no Círculo Polar, poderão, em dado tempo, receber raios solares como se estivesse na latitude da Espanha e da Itália. E que, na posição do extremo oposto, a Espanha e a Itália poderão ter temperaturas da Islândia e da Lapônia. E assim por diante, a cada renovação do período de 25 mil anos. Então ele já colocou ali uma pequena mudança no polo em relação à Itália e à Espanha, na posição que elas estão, essa mudança no eixo, a Islândia e a região onde tem Noruega, Suécia e Finlândia já começaria a sair daquela área mais gelada, ficando mais quente. Isso ainda não ocorreu. Pelo menos é o que a gente vê atualmente. Aquelas regiões estão frias e a Islândia também está lá bastante fria. Por enquanto. Isso é um período de 25 mil anos, nós não sabemos em qual época nós estamos para fazer essa grande transformação. 95. Nota de Allan Kardec. O deslocamento gradual das linhas isotérmicas, fenômenos que a ciência reconhece de modo tão positivo como o deslocamento do mar, é um fato material que apoia esta teoria. Então está acontecendo, vai mudando essas posições, mas ela é lenta, leva 25 mil anos para fazer uma grande mudança. Aí vamos pegar toda a inclinação do eixo da Terra para ele ir se inclinando durante 25 mil anos, até que o Equador se torne polo e os polos se tornem Equador. Seria isso, certo? Então vai levar muito tempo para fazer essa mudança. Não tem como fazer assim, de uma vez só. É o que está sendo explicado. Voltando aqui nessa observação que o Kardec coloca sobre a posição dos zodíacos
Depois ele faz essa colocação sobre a questão da Islândia e do norte da Europa com relação à Itália e à Espanha. E assim, portanto, essas mudanças vão ocorrer de forma mais significativa, mas conforme ele vai explicar mais à frente, de forma lenta. Essas mudanças ocorrerão ao longo de 25.868 anos. Portanto, ele está mostrando que é uma mudança lenta, mas ela pode ser observada pelos estudiosos, e aqui da frente ele vai colocar as explicações. Portanto, muita coisa já mudou, mas não de uma forma tão grande para que a gente observe tamanha mudança. Uma coisa, gente, já falei, não vou ser contra A nem B, sou muito fiel ao Kardec, mas eu gosto de astronomia, me respeitem. Não do jeito que algumas pessoas fazem, mas aquela que é feita de forma séria, por estudo com pessoas que dedicaram a aprender, dedicaram a estudar, para fazer certas previsões. E essas previsões não é uma ciência exata, que é assim, vai ser assim. Te dão norte para que você evite certas coisas, te dão norte para que você siga por outros caminhos. Certo? Deixa claro isso aqui, cada um tem a sua opinião, vamos respeitar, vamos entender então a parte da astrologia, que é o que nós estamos estudando aqui. 9. Ainda não puderam ser determinadas com precisão as consequências desse movimento, porque somente se há podido observar uma pequena parte da sua revolução. A respeito, pois, não há mais do que presunções, algumas das quais com caráter de probabilidade. E aí ele já coloca que todas essas mudanças maiores, de grande monta, estão na linha da probabilidade. Não tem uma determinação. Vai ser assim, tem que ser assim. Essas consequências são, primeiro, o aquecimento e o resfriamento alternativo dos polos e, por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a metade do período de 25.000 anos, que, para ser mais exato, é 25.868 anos. E a nova formação deles durante a outra metade desse período. Resultaria daí não estarem os polos condenados a uma perpétua esterilidade, cabendo-lhes gozar a seu turno dos benefícios da fertilidade. Então, à medida, se isso aqui for realmente acontecendo, vai fazendo esse movimento assim, os polos vão passar para a linha do Equador, e o Equador vai passar para a linha dos polos, que vai ter que girar, certo? Isso não é que vai acontecer de uma forma brusca, não vai acontecer amanhã, vai durante os 25.000 anos. Vamos arredondar do 25.000, né? Fica mais fácil. Segundo, o deslocamento gradativo do mar, fazendo-o invadir pouco a pouco umas terras por a descoberto outras, para de novo as abandonar, voltando ao seu leito anterior. Esse movimento periódico, indefinidamente renovado, constituiria uma verdadeira maré universal de 25.000 anos. Então, conforme vai mudando, se vai mudando a inclinação da Terra, vai mudando também a posição do oceano. Ele vai começar a invadir certas terras, se ele invade para lá, para cá vai ficar descoberto. Então, se ele fez esse movimento, a água foi para cá, ela saiu daqui. A lentidão com que se opera esse movimento do mar torna-o quase imperceptível para cada geração. Faz-se, porém, sensível ao cabo de alguns séculos. Nenhum cataclismo súbito pode ele causar, porque os homens se retiram de geração em geração à proporção que o mar avança, e avançam pelas terras onde o mar se retira. É essa a causa mais que provável que alguns sábios atribuem o afastamento do mar de certas costas e a invasão de outras por ele. Então, a gente vai ver nas costas do Brasil, o mar vem adentrando para dentro do continente. Tem cidades no Nordeste que já sumiram, já foram engolidas pelo mar. Tem vilas no sul da Bahia que a pessoa foi lá, comprou uma casa, quando voltou no ano seguinte, cadê minha casa? Está lá dentro do mar. Então o mar já bateu, já desmanchou a casa. Então tem várias situações disso que está acontecendo. Só que é lento. Em algum momento fica um pouco mais rápida. E
também na Europa, conforme ele vai mostrar aqui pra gente. Esse do sul do litoral brasileiro são fatos que a gente pode achar na internet, a invasão do mar em certas regiões do Brasil. E aqui ele vai trazer aqui da Europa. Vejamos. 10. O deslocamento demorado, gradual e periódico do mar é fato que a experiência comprova e numerosos exemplos confirmam. Em todos os pontos do globo, tem por efeito o entretenimento das forças produtivas da Terra. A longa imersão é para os terrenos um tempo de repouso, durante o qual eles recuperam os princípios vitais esgotados por uma não menos longa produção. Então, as terras que estão hoje na superfície vão se esgotando de vitalidade, elas afundam e ali vai sendo depositados os materiais orgânicos. Quando, ao longo de 25.868 anos, elas voltarem à superfície, elas estarão refeitas e aquelas que já estão cansadas vão se afundando. Os imensos depósitos de matérias orgânicas formados pela permanência das águas durante séculos e séculos são adubações naturais, periodicamente renovadas, e as gerações se sucedem sem se aperceberem de tais mudanças. Como é um movimento muito lento, vai mudando. Na hora que as pessoas percebem, já fizeram grandes mudanças. Nós percebemos. 96, nota de Allan Kardec: entre os fatos mais recentes que provam o deslocamento do mar, podem citar-se estes. No Golfo da Gasconha, ou Golfo de Biscaia, separa a costa oeste da França da costa norte da Espanha, entre o velho Soulac e a torre de Cordouan. Quando o mar está calmo, percebe-se ao fundo das águas trechos de muralha. São os restos da antiga grande cidade de Noviomagus, invadida pelas ondas em 580. Então, Noviomagus era uma cidade que tinha lá no Golfo de Biscaia, que hoje está soterrada. Então, ele já mostra ali um exemplo clássico. O rochedo de Cordouan, que se achava então ligado à margem, está agora a 12 quilômetros. Então, o mar já adentrou, naquela época, já tinha adentrado 12 quilômetros para dentro do continente. E agora, quantos quilômetros já entrou? O Mar da Mancha, sobre a costa do Havre, as águas dia a dia ganham terreno e minam as peneiras de Saint-Andrés, que pouco a pouco desmoronam. A 2 quilômetros da costa entre Saint-Andrés e o Cabo de Havre, existe um banco de ostras que se achava à vista e ligado à terra firme. Então tem um banco de ostras que se achava à vista e ligado à terra firme, hoje está bem para dentro da água, porque a água está vindo, tomando as terras. E aí as pessoas falam aquecimento global, mas esquece que está tendo movimentos que vão provocar transformações globais. Antigos documentos atestam que, neste lugar, por sobre o qual hoje se navega, existia a aldeia de Saint-Denis, chefe de Cox. Tendo o mar invadido no século XIV o terreno, a igreja foi tragada em 1378. Dizem que, com bom tempo, se lhe veem os restos no fundo do mar. Então, nessa região, entre a costa de Saint-Andrés e o Cabo de Havre, uma cidade, uma aldeia afundou e a igreja está lá, que se o mar estiver calmo, dava para ver naquela época a construção no fundo do mar. Em quase toda a extensão do litoral da Holanda, o mar só é contido a poder de diques, que de tempos em tempos se rompem. O antigo lago de Flevo, que se reuniu ao mar em 1225, forma hoje o Golfo de Zuiderzee. Dessa erupção,
o oceano tragou muitas povoações. Então, em 1225, existia esse lago Flevo que foi tragado pelo mar e muitas povoações ali foram tragadas, foram soterradas, inundadas. Segundo isto, o território de Paris e da França toda seria de novo ocupado pelo mar, como já foi muitas vezes, conforme eu demonstro as observações geológicas. Então, as partes montanhosas formarão ilhas, como são agora Jersey, Guernsey e a Inglaterra, outrora contíguas ao continente. Então, entre a Europa e a Inglaterra tem aquelas ilhas ali, Jersey e Guernsey. Em um dado momento, elas todas serão alagadas e o mar vai chegar nas grandes montanhas formando ilhas. Porque ele vai fazendo o movimento que está fazendo, que a Terra vai fazendo, que mudança do ângulo da Terra vai fazendo, vai deslocando a água para dentro de algumas regiões e se afastando de outras regiões. Navegar-se-á por sobre regiões que atualmente se percorrem de caminho de ferro. Os navios aportarão a Montmartre, ao Monte Valeriano, aos outeiros de Saint-Claude e de Meudon. Os bosques e florestas, agora lugares de passeio, ficarão sepultados nas águas, cobertos de limo e povoados de peixes, que substituirão as aves. Aqui é a linguagem poética, mostrando que vai entrar até lá nos grandes montanhas e toda aquela região plana ficará submersa. Isso levará anos, tá, gente? Ninguém vai desesperar por causa disso, não. 25 mil anos dá para você ter aí muitas encarnações, até para não precisar de reencarnar mais na Terra. O dilúvio bíblico não pode ter tido essa causa, pois que, repentina a invasão das águas e de curta duração a permanência delas, ao passo que, de outro modo, essa permanência houvera sido de muitos milhares de anos e ainda duraria sem que os homens dessem por isso. Então, esse movimento vai sendo muito lento, as pessoas vão se deslocando para o lado oposto, se a água está entrando para o continente, ela vai se afastando, e outras regiões as pessoas começam a também vir para dentro do continente.